Histórias de consultório do dia. Depois que eu lancei esse vídeo aqui, que tá aparecendo aqui na tela, sobre tadalafila, se ela tem uma ação na hipertrofia ou não, um paciente me procurou e entendeu o processo. Falou assim: Danilo, eu assisti o vídeo, eu entendi a relação da tadalafila, aquela inibição da fosfodiesterase 5 e aquela dilatação que vai acontecer ou não nesse músculo esquelético. Mas quando você comentou que aumenta a vascularização da área pulmonar, eu fiquei pensando, será que para esportes de endurance a medicação vai ter algum benefício? Eu achei essa pergunta, esse questionamento tão interessante que eu resolvi trazer a base científica disso. Então, será que tadalafila para o endurance faz algum sentido? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você está caindo de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, então se você já está curtindo, já está seguindo o canal, maratonando, já deixa o seu like, aproveita e deixa uma sugestão, tema também que você gostaria que eu abordasse por aqui. E aí, pelo amor de Deus, né? Já está aqui, está acompanhando, não está inscrito no canal? Faz a inscrição, ativa o sininho, porque você deixa a sugestão do seu vídeo, aí eu estou aqui na live conversando com vocês, aí a pessoa fala, fala sobre isso. Eu, pô, mas já falei, o vídeo veio ontem. Então, ativa o sininho que você vai ser notificado por cada novo tema que será lançado por aqui. Então, fecha esse breve parênteses e vamos lá. Vamos fazer só uma revisão inicialmente sobre o que é a tadalafila. Eu sempre gosto de fazer umas analogias, uma comparação. Então, de maneira recorrente, eu falo que o nosso corpo é uma casa. E nessa casa você tem um jardim. Nesse jardim tem uma pessoa que está regando ali as plantas. Esse regar das plantas, você tem uma mangueira. Essa mangueira tem um diâmetro. Então, a depender da força que você aperta essa mangueira, você pode ter uma queda na vazão, queda na irrigação para aquele tecido. Então, é nisso que a tadalafila age. Essa pessoa que aperta a mangueira em excesso é justamente aquela fosfodiesterase 5. E a medicação ela inibe quem está inibindo o vaso, o fluxo sanguíneo de acontecer naturalmente. Então é como se você tivesse e apertasse aqui a mão da pessoa que está apertando a mangueira. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai ceder e vai abrir. Então se ela cede, se ela abre, a vascularização ela aumenta, aquilo dilata a musculatura e você tem um maior fluxo sanguíneo. No vídeo que eu falei sobre a hipertrofia, a tadalafila e a hipertrofia, eu citei um pouco mais sobre o início da medicação, o que foi que motivou o uso e quais os efeitos colaterais. Só que essa fosfodiesterase 5, ela acontece em um tipo específico de musculatura, que a gente chama de músculo liso, que são músculos que estão presentes em órgãos que a gente não tem o controle da contração. Esse músculo que você controla, isso aqui que você pensa de fazer o movimento e faz essa contração, é uma coisa que a gente chama de musculatura estriada esquelética. É uma musculatura que tem capacidades específicas e um pouco diferentes desse músculo liso. Mas na vascularização central, essa vascularização pulmonar, você tem sim musculatura lisa. Então será que faz sentido você pensar em dilatar o vaso? O paciente ele direcionou especificamente a pergunta sobre uma maior produção do óxido nítrico. Então, poxa, o cara tá aí, tá estudado, tá exigente em termos do conhecimento da parte científica da história. E eu adoro isso. Então, vamos mesclar essa ação da inibição, doença, saúde e produção de óxido nítrico. Vamos lá. O que é que aumenta a produção do óxido nítrico no seu vaso? Então, é de dentro para fora. A tadalafila vai agir de fora para dentro, certo? Vocês conseguiram pensar aqui, imaginar? Deixa eu só abrir um parênteses porque eu esqueci de explicar uma coisa. O que é que causa esse fechamento, essa menor fluxo, essa menor vazão? Uma coisa que a gente chama de aterosclerose. Você começa a ter entupimento desse vaso. E aí, pessoas que utilizam a medicação por queixas de impotência, dificuldade de ter e manter a ereção, não é simplesmente tomar a medicação e achar que está resolvido o problema não, tá? Precisa investigar causas obscuras, causas que você não está conseguindo enxergar, como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, tudo isso contribui para essa maior ativação desse apertamento aqui desse vaso, tá? Mas vamos voltar aqui
para o mecanismo do óxido nítrico. Está aparecendo aqui na imagem de vocês a relação da arginina, que passa por um processo de combustão, um processo de oxidação com o oxigênio, que vai se transformar lá no final em citrulina e óxido nítrico. Então, pensando agora, dentro desse vaso, como é que você consegue ter uma vasodilatação? E aí, se tem um vaso mais calibroso, se tem uma mangueira mais grossa, você tem mais vazão. Se você tem mais vazão, você tem mais oferta de oxigênio, mais oferta de nutrientes. Então, será que para aquele endurance que você tem uma maior produção, uma maior necessidade desse óxido nítrico, isso não começa a fazer mais sentido? Vamos lá, vocês começaram a observar que essa reação química não tem nenhuma atuação desse inibidor da fosfodiesterase. Mas tem algumas coisas interessantes para a gente abordar. Tem a arginina. E a arginina, a concentração da arginina, é o grande fator limitante de quanto dióxido nítrico que você vai produzir, quanto de vasodilatação que você vai conseguir aí para o seu resultado, para o seu rendimento. Nossa, Danilo, então faz sentido eu suplementar a arginina? A resposta é não. Não é porque uma coisa tem função, uma coisa é o grande fator limitante no processo que você precisa suplementar. Os estudos que avaliaram suplementação de arginina e o desfecho, a concentração de óxido nítrico, eles conseguem por alguns marcadores, algumas coisas mais direcionadas para a parte científica, ver o quanto de óxido nítrico que é produzido. E essa relação ela não foi diretamente proporcional. O que é que isso significa? Não é porque você está suplementando mais arginina que você vai ter uma maior produção do óxido nítrico. Existe um benefício aí fraco / moderado com a citrulina. Você consegue sim ter uma vasodilatação com a oferta desse suplemento. Além de outro mecanismo que eu já falei aqui em outros vídeos de maneira recorrente, que a gente tem a oferta do nitrato, que aí está presente em frutas vermelhas / roxas. Então, beterraba, melancia, uva roxa, você começa a ter uma outra reação, um outro processo químico que vai sim conseguir otimizar a concentração desse óxido nítrico. Então, para a gente fechar e fazer uma revisão. Tadalafila para hipertrofia. A gente já viu no vídeo anterior sobre o assunto que a inibição da fosfodiesterase ela acontece na musculatura lisa, não especificamente na musculatura esquelética. Tadalafila para o contexto de vasodilatação em relação a aumentar a concentração do óxido nítrico. Ela não tem uma ação direta também. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário pessoal, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo e vamos para o próximo.